Atenção, emissoras, para o top de 5 mordidas na Grande Maçã. Vai começar o podcast mais novaiorquino da internet. To be young and in love in New York City. Não precisa mais chorar, estamos de volta. Você que estava com saudade, liga o som, aumenta o volume, porque começa agora o podcast da Grande Maçã. Stand clear of the closing doors, please, 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 please. Você está ouvindo o podcast da Grande Maçã. Apresentação: Jaime Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nova York. E Patrícia Newyorkina. Hello, Newyorkinas e Newyorkinos! Chegou a hora, então, da gente apresentar para você que está aí do outro lado mais um podcast, mais um programa aqui inteirinho, recheado de dicas, Paty. É importante essa participação de vocês. A gente se sente mais motivado quando a gente recebe vocês mandando mensagem. Faz mais um podcast, tá na hora de mais um episódio. As pessoas sentem saudade da gente, Paty. Ai, que bom. Fico feliz, é sempre muito bom eu estar aqui fazendo parte desse podcast, participando aqui e repartindo dicas, conhecimentos, né? Inclusive a Patrícia colocou no Instagram dela, né, uma caixa de perguntas para as pessoas mandarem sugestões de temas. É ou não é, Paty? Isso aí, que a gente quer saber o que você do outro lado quer ouvir, que a gente fica aqui conversando, debatendo, passando o podcast pra é feito vocês. com vocês também, né, gente? Não é só pra vocês, é feito junto com vocês aí do outro lado. E um tema muito pedido é dicas para as pessoas que querem viajar, que estão com dinheiro curto, estão contando moedinha no bolso, mas não querem deixar de conhecer Nova York. Então tem como você viajar para cá. A gente vai dar agora, nesse programa, muita dica boa para você economizar durante a viagem, programações baratas, muita coisa de graça ou quase de graça. É isso aí. É isso? Isso aí. Então vamos começar. Vamos começar porque tem muita dica. A gente anotou muita coisa aqui. A gente faz um pré-roteiro, uma reunião de pauta antes. E tem tanta coisa que a gente não precisa mais prolongar muito nessa apresentação. Vamos começar? Vamos lá. Qual é a primeira dica que você tem, Paty? Vamos começar falando sobre época do ano? Eu acho que é legal porque as pessoas em casa já estão programando para comprar passagem aérea e também reservar o hotel. Isso aí. Então, geralmente, hotel, passagem, baixa temporada, são nesses meses mais frios, fevereiro, março. Lembrando que tem algumas semanas que dá uma aumentada. Por exemplo, em fevereiro tem alguns eventos que encarecem a semana. Qual é o evento de fevereiro? Você ia falar Semana algum exemplo? da Moda. Semana da Moda em fevereiro. E eu ia lembrar que em dezembro também tem, por exemplo, que é barato, mas na semana do Natal e entre Natal e Ano Novo, fica a cidade lotada, tem muita demanda, muita procura, os hotéis também aumentam de preço, né? Muito. E também tudo aumenta. É altíssima temporada. Mas então, é um período Natal... curto, né? É, de 10 dias, assim, em dezembro. Sim, mas aumenta muito os preços. Tudo aumenta. A cidade é muito cheia, então... enfim, são coisas que você tem que considerar quando você estiver planejando aí a sua viagem para Nova York. Sabe o que acontece, gente? Os americanos de outros estados, a gente tem 50 estados nos Estados Unidos, eles evitam viajar para Nova York no inverno porque muitos estados também nevam muito, também eles sofrem muito com frio, né? Então eles acabam viajando para lugares que têm clima mais agradável e deixam para visitar Nova York nos climas de primavera, verão, outono. Então é por isso que os hotéis fazem promoção no inverno, tá? E pra gente no Brasil é uma ótima pedida. Por quê? Porque a gente está em período de alta estação no Brasil, né? Dezembro, janeiro, as crianças estão de férias da escola, então é uma boa realmente você programar para quem quer economizar com o hotel. Muitos hotéis fazem promoção, incrível, né? E aí o que já é caro fica um pouquinho menos caro, digamos assim, em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Em contrapartida, por causa do frio, você vai gastar mais com extras, né? Você vai ter que ficar em lugares mais cobertos, você vai ter que rechear o teu roteiro com atração, roupa, né? Você come mais. Dá mais fome, gente, é incrível, né? Você compra mais café, mais chocolate quente durante o dia, talvez no verão você vai gastar talvez com o quê? Com uma limonada refrescante, um sorvetinho, mas, aliás, nem sei quando você está ouvindo esse podcast, ele está salvo, mas ouça também os nossos programas sobre verão. A gente tem 2 programas muito bons, com dicas do que você pode fazer para você aproveitar melhor o verão em Nova York, né? E muita atração gratuita em Nova York
feita durante a época do verão. É férias aqui, então tem muitas coisas que A a gente gente vai vai falar de A programação gente vai do verão falar. e do inverno, porque muda, né? Existem prós e contras, gente, se você viajar no inverno, né, e no verão. Então, no inverno, os dias são mais curtos, né? Você tem economia com passagem aérea, você tem economia com hospedagem? Tem, mas você também vai gastar porque os dias são mais curtos, então você vai acabar aproveitando menos o tempo ao ar livre, né? Então tem pontos positivos e negativos. Mas aí vamos supor então que você está querendo economizar na sua viagem para Nova York, você quer vir no verão, mas a hospedagem não está te ajudando. Os hotéis estão muito caros no verão, então você quer se aproveitar da temperatura, mas a passagem não está ajudando. A gente tem algumas dicas para vocês. Qual é a dica? Eu acho que hostel é uma delas, né? Hostel é uma delas. O que é o hostel? Hostel é um albergue, mas tem umas desvantagens. Quais você... Antes eu queria dizer que o Acho, High né? Hostel, a rede, é a mais elogiada entre os meus seguidores, o pessoal Meus clientes também. Os teus também, Sim. Paty? Uhum. Eles são muito cuidadosos com higiene e com limpeza. Então, apesar dos banheiros, a maioria deles serem compartilhados, porque tem também a opção de você ter um banheiro privativo lá, né, que você paga mais caro, mas os compartilhados, eles estão sempre limpando. Então, tem cheirinho de limpeza o tempo todo. E segurança é uma coisa que as pessoas levam muito em conta. Lá você tem cofre, você tem direito a você deixar sua mala no lugar se você quiser também, com cadeado, né? E aí você economiza e tá num lugar seguro e limpo. A desvantagem de um albergue, que eu acho, as pessoas que você vai estar compartilhando o quarto com. Então, se você está vindo sozinho e você não sabe quem vai estar no teu quarto, você tem vários preços que você paga pro teu albergue, né? Tem várias opções, tem né, várias gente? opções. Quarto, com pouca gente e com muita gente. Claro que, obviamente, que se você tem muita gente no quarto, eu acho que o High tem quartos de até 8 pessoas, se não me engano, Isso. você vai estar pagando mais barato. Então, quanto mais pessoas no teu quarto, mais barato você está pagando. Mas aí qual que é a desvantagem? A desvantagem é que é um entra e sai de pessoas o tempo inteiro e quem tem o sono leve não consegue dormir direito. Vai prejudicar o sono, que é também sagrado para você aproveitar a viagem em Nova York. Você tem que ter as suas horas de sono para você aproveitar o dia. Você anda muito em Nova York, tem um desgaste físico e você quer descansar quando você volta à noite pro hotel. E o que a Paty está falando é muito importante, porque tem pessoas diferentes, com rotinas diferentes, horários diferentes, e elas vão entrar realmente e sair do quarto várias vezes ao longo da noite. Tem gente que gosta de aproveitar a noitada, vai chegar de madrugada, então tem que levar em conta. Ah, Jaime, Patrícia, mas eu tenho sono pesado. Então é para você esse quarto. Vai economizar bastante ficando nesse quarto. Mas tem a opção também de quarto com 2 pessoas, ou então quarto privativo. Ah, Jaime, mas então se for para ficar no quarto privativo, fica logo num hotel. Lá, às vezes, o preço é mais em conta, né? Então... um albergue, o preço realmente é bem mais em conta. Tem também Airbnb, que muita gente fala para mim, mas não tá proibido? Tá proibido se a pessoa alugar o apartamento inteiro. Mas se tiver o dono lá na casa, não tá proibido não. Então você pode alugar o quarto. Tem vários brasileiros que fazem isso, que alugam o quarto. Eu conheço até alguns. E é muito bom. Uma ótima opção para você estar vindo aqui para Nova York e ficar alugando um quarto, né, de um brasileiro. Porque que tem aí... assistência toda em português, né? Então fala a nossa língua. Então você pode pedir para a Paty, ela pode mandar para vocês mensagens privativas. Aliás, a Patrícia faz roteiros aqui em Nova York, personalizados. Né, faz o tour do Brooklyn, que a gente vai falar daqui a pouco lá, de programas, né, programação cultural lá no Brooklyn também. Então aproveitem sempre para ficar ligados assim, nas dicas da Patrícia. O Instagram dela é newyorkina e o meu Instagram é A Grande Maçã. Então você tá o Instagram sempre... aí do nosso... meme do Spotify. Então é muito fácil você encontrar exatamente, o mesmo nome. Tá bom? O Spotify pode... qualquer plataforma que você esteja escutando. Isso, né? A gente está em todas as plataformas, tá, gente? Então é muito fácil de você ouvir o nosso podcast. Mas vamos falar então agora sobre as atividades. Nós já falamos da hospedagem. Eu acho que a gente pode falar também das atividades. Ou alimentação primeiro, porque também é uma coisa que é um ponto importante e é básico a alimentação, né? Acho que a alimentação... o importante é delis. As delis estão sempre nos bairros mais residenciais. Se você afasta um pouco da área da Times Square, da rede hoteleira, você vai encontrar lugares, você pode tomar café da manhã pagando menos, que são as delis, né? Que são a abreviação de delicatessen. Então lá você tem mercadinhos, são mini mercadinhos, mercearias, que você pode fazer lá um pedido no balcão, eles têm a chapa lá e você economiza com o café da manhã, ao invés de ir num restaurante tomar o café da manhã. Eu gosto muito da rede Dunkin' Donuts, já falei até em outros podcasts.
Eu acho que o café com leite deles, né, o latte, é muito parecido com o nosso. O preço é muito bom. Tem promoção lá, viu, agora, nesse momento. Você compra 2 sanduíches de croissant com queijo e presunto e você paga $5. É muito barato. O preço é muito bom. Então eu gosto muito do Dunkin' Donuts, tem quase toda esquina, muito fácil de encontrar. E eu acho que também fazer supermercado, né? De repente, você que vai ficar num lugar assim que tem cozinha equipada, você pode economizar fazendo a sua própria comida, né? Eu acho que legal também, uma dica boa, gente, é você aproveitar, por exemplo, lugares ao ar livre. Se você estiver num lugar como Central Park, por exemplo, programar para fazer um piquenique. A Paty estava comentando na nossa reunião de pauta que atividades ao ar livre também são boas economias. E se você puder juntar alimentação com as atividades, melhor ainda. Isso aí. Então vamos lá falar das atividades, né? Vamos então enroscar aqui o nosso tema e falar sobre as atividades baratas, né, em Nova York. Isso, vamos lá. Então vamos começar falando das atividades. Eu tenho algumas aqui que eu acho que é importante a gente lembrar que existem muitos... Vamos começar falando dos museus. Os museus, por isso inclusive que nós estamos gravando, não sei se vocês estão ouvindo esse som ambiente, nós estamos hoje no novo MoMA, o Museu de Arte Moderna. A gente escolheu esse lugar porque tem tudo a ver com o programa de hoje. O MoMA tem um dia da semana que todo mundo já sabe, mas se você não sabe, anota aí. Toda sexta-feira ele tem entrada gratuita a partir das 4 da tarde. Então, você pode entrar no museu, no MoMA, sem pagar nada, se você entrar a partir das 4 da tarde, né? E o interessante é que na sexta-feira ele abre até 9 da noite, então você tem realmente como aproveitar bastante tempo essa promoção, tá? Então a gente está gravando inclusive aqui no MoMA, por isso vocês estão ouvindo esse som ambiente, né? O MoMA foi reformado, ele ficou fechado até outubro de 2019, ele reabriu com várias galerias novas, tem muitas salas que são gratuitas aqui também, inclusive de segunda a segunda, não só na sexta-feira, você pode visitar parte do museu, que você pode, inclusive se você não quiser ficar aqui na sexta-feira, se você não pode vir numa sexta-feira, você pode vir nos outros dias da semana, tem pelo menos 6 galerias novas no novo MoMA que estão liberadas de graça para você. Olha que dica boa. Não precisa só vir no MoMA na sexta-feira, gente. Tem como visitar o MoMA também nos outros dias da semana pagando nada, de graça. Isso é uma boa dica. Tem que checar nos sites dos museus, tá? Porque não é todo dia, nem toda hora. Todos os museus em Nova York tinham esse sistema de pagar o que você precisa, o que você pode pagar, né? Que é o preço do valor sugerido do ingresso. Mas, infelizmente, os museus foram acabando com essa política. Mas aí você olha no site, como a Patrícia falou, é melhor para você ter certeza do valor que você vai pagar. Só um adendo, o Museu de História Natural tem muita exibição extra e também tem o planetário e eles não estão inclusos. Aí, no caso, você vai ter que pagar uma diferença, tá? Que é o preço da exibição extra que você vai estar querendo entrar. Porque o Museu de História Natural é um museu que agrada muito a criançada. E é por isso que é o único de todos em Nova York que cobra para a criança visitar. Criança de 2 anos, normalmente, a criança entra sem pagar nos museus. Mas no Museu de História Natural, olha, a partir de 2 anos ela já paga. Né? De 2 a 12 anos ela já paga um valor de $13. O legal do Metropolitan, que não tem essa política de pagar quanto você quiser pagar, tem um valor fixo, mas você pode usar 3 dias seguidos, tá? O ingressozinho lá, o adesivinho, vale para 3 dias. Então isso é muito legal. Não deu tempo de ver tudo, você gosta muito de museu, quer voltar no Metropolitan, volta no dia seguinte ou depois e você tem como entrar, a entrada liberada com aquele adesivinho. Não pode perder o adesivinho, hein? Acho que tem muita gente que não sabe disso. Então, Boa, aquele grande, aquele do Gossip Girl. A escadaria famosa do seriado Gossip Girl. Que da Quinta Avenida com 80 é o Metropolitan. Aquele bem grandão, imenso, o que é que você falou que se você visse as obras, você ia ficar... Tem uma estatística lá, gente. Primeiro que são mais de 5.000 anos de história. Depois do Museu do Louvre em Paris, é o maior museu do mundo, o Metropolitan. E se você ficar 1 minuto em frente a cada obra que está lá exposta no museu, nas galerias do museu, você leva 1 ano para ver tudo, gente. Então, tem o Metropolitan que é imenso. É imenso. Com o mesmo selinho, então, da entrada do Metropolitan, você tem o Metropolitan e o Cloisters. O Cloisters fica lá em Fort Tryon, ele é lá na parte mais norte de Manhattan. É lindo, é arte medieval. Então, se você gosta de arte medieval,
vale a pena. E Cloister, para quem não sabe, era onde ficavam lá, gente, os padres que estavam estudando também, né? Naquela área. Convento, exatamente. Só que convento, se eu não me engano, me corrijam aí quem tá assistindo. Tem as freiras no convento e para os padres tem outro nome. Cloister, na verdade, a tradução é claustro, seria o mosteiro, digamos assim, né? Então é onde funcionou durante muitos anos o mosteiro. Então é bem interessante para vocês conhecerem. Tem também, olha, o Whitney Museum também, tem promoção na sexta-feira, de 7 da noite. A partir das 7 da noite até as 9, você não paga, ou paga só o que você quiser. O Museu de Arte e Design fica em Columbus Circle. Nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. Dá para ir lá também toda quinta, de 6 às 9. Então tem muita programação gratuita. Para fechar esse assunto, eu acho que é importante a gente destacar em relação ao Memorial, que é um super, hiper, mega museu, na minha opinião, não pode deixar passar. Muita gente pensa que é um museu triste, pesado. É triste, é pesado, a história dos atentados está ali, né? Mas é um museu muito rico em história, né? Eles trataram cada uma das vítimas dos atentados com muito respeito, tem muito material para você ver, né? A sala, por exemplo, Paty, que ficam lá, a sala dos terroristas, que é a última sala do museu, vale muito a pena. Eu nunca tive acesso às imagens do circuito de segurança do aeroporto de Boston, aonde os terroristas fizeram o check-in. Eles entraram como passageiros normais, você vê lá a frieza de cada um deles, a história de cada um, né? Vários, inclusive, tiveram que fazer curso de aviação que demorou anos. Olha que planejamento que eles tiveram para poder aprender a pilotar o avião. Então, tudo isso está dentro do museu. E você sabe de tudo isso porque você está nessa região às quintas-feiras, né? Você faz o tour de downtown, o Jaime faz o tour de downtown. Como a Patrícia... Olha aí o gancho. Gostei do gancho, é verdade. Mas... A gente passeia no memorial, na área do museu, durante isso o meu pras tour. Pessoas já, porque tem muita gente que tem essa dúvida, na verdade, e você sabe explicar pra gente. Muita gente fala, mas não é de graça o memorial? As Então, piscinas que ficam ao redor do museu, que também fazem parte do complexo do memorial, elas são ali, o acesso é liberado para entrar, pra tirar foto ali das piscinas. Do lado das piscinas, entre as duas piscinas, tem um museu, que também faz parte do memorial. E então, esse esse memorial, esse museu, ele paga, você paga o ingresso. Mas tem um dia da semana, a partir das 5, que você não paga nada para visitar. Mas só que tem que fazer a reserva antes. O ideal é um dia antes. Então você tem que entrar no site. O ideal só é possível um dia antes. Porque às vezes você consegue ir lá de lambuja, se tem ali sobrando, eles conseguem liberar. Sim. Mas é muito arriscado, né? Não é melhor você programar antes? Memorial 911.org. Esse é o site para você fazer a reserva do seu ingresso gratuito. Já que a gente está na região de downtown, vamos lá falar sobre a balsa. O que você acha de a gente falar da balsa? Porque muita gente também está lá na área do sul da ilha e quer conhecer a Estátua da Liberdade, mas não quer comprar o ingresso do passeio oficial, que é o ingresso que você tem direito a pisar na ilha, entrar, atracar na ilha, ancorar na ilha. Tem muitos passeios que passam ali ao redor da estátua, que não param lá, porém tem um que você não paga nada. Aliás, 2, eu vou dar aqui a dica. Um todo mundo conhece, nem todo mundo conhece. O passeio da balsa de Staten Island, que é aquele passeio, aquela balsa cor de laranja, bem grande, né? É um passeio muito legal, você passa pertinho dela, você não paga nada para entrar na balsa. Então é uma boa dica para quem não quer economizar, para quem não quer gastar com o ingresso, tá? E tem um outro passeio que é aquele water taxi. O water taxi é aquele barquinho amarelo, uma lancha rápida, que você paga $38 para você ter o passe diário, que você pode ir para várias rotas, e tem uma das rotas, especificamente, que vai até a loja IKEA, loja de móveis. É uma loja que tem muita coisa barata, e tem gente que até quer ir lá, mas não sabe dessa dica. Então, é tipo um Tok-Stock, né? Pronto, Tok-Stock no Brasil, é uma rede, e aqui tem a rede IKEA, se escreve IKEA, né? E pronuncia IKEA. E você pode pegar esse water taxi sem pagar nada nos finais de semana. Só sábado e domingo é o acesso liberado, mas ele vai direto para a IKEA. Não para, não vai fazendo turismo não. Mas é uma boa porque passa pertinho da Estátua da Liberdade. A IKEA fica em Red Hook ou Rock? Red Hook, é um bairro do Brooklyn. Do Brooklyn, a pontinha do Brooklyn ali, então passa próximo ali de Governor Island,
que é aquela Ilha do Governador, passa pertinho ali também da Ilha da Estátua da Liberdade, e você tem acesso à loja da IKEA. E de quebra ainda pode fazer uma comprinha boa, né? Então no sábado e no domingo tem mais essa outra lancha rápida que é de graça. Durante a semana eles têm também, eles cobram... $5. É $5. Se você mas tiver... E você tem o recibo da loja, senão é $10, não é isso? Isso. Se você não tiver comprado nada na loja, viu lá, nada que interessou, paga $10. Se você comprou qualquer coisa, leva a nota, você só paga $5 para usar. Então é basicamente de Também graça, é uma boa, né? É uma Então, boa. de segunda a sexta tem esse descontinho aí do ingresso, você tem que mostrar o recibo de compra da IKEA. E sábado e domingo é totalmente de graça. E falando em transporte, a gente não tinha comentado isso no nosso itinerário, mas eu vou falar agora. Fala que eu agora, acabei de que lembrar. nunca é tarde. O tramway, aquele bondinho que vai até... É teleférico, né? O teleférico que vai até a ilha de Roosevelt Island, ele vale o preço de um metrocar, né? Se você não tem um metrocar ilimitado, você vai pagar $2,75, você vai naquele bondinho com vista maravilhosa de Manhattan. É rapidinho, mas é muito bonitinho, é um passeio muito gostoso de se fazer também. E lá tem muita coisa para ver e não paga nada, né? Você vai visitar a ilha um dia diferente e você vai gastar quase nada. Se você tem o passe ilimitado do metrô, já está lá incluído. E, aliás, vamos já falar do passe. Muita gente acaba fazendo uma economia na ponta do lápis que não vale a pena, gente. Ontem mesmo eu tive o exemplo da família da Maria Alice e ela disse para mim, Jaime, nós somos em 4, a gente fez a conta, o passe limitado é $33 por pessoa, a gente achou que ia pagar muito caro e resolvemos pegar um cartãozinho do metrô para os 4. E a gente foi colocando, alimentando ele e vai usando a medida do que a gente quer usar. Só que eles gastaram mais do que o que eles tivessem gastado se tivessem comprado o ilimitado. Gente, vamos pensar, $32, tá? 33, né? Se você comprar o cartão. 33, isso aí, porque é $1 do cartão. Uhum. Uma semana de transporte, isso não é caro. Façam as contas, não é caro. Muita gente paga esses $33 no quarto dia do cartão. Ainda tem mais 3, né, para você usar até o 7º dia. Outra vantagem também de você ter o ilimitado é que se você se perder, que provavelmente vai acontecer no primeiro ou no segundo dia. É normal se perder em Nova York. Pegar o downtown, o uptown, quando não deveria, você vai ficar chateado em ter que comprar mais um metrocar. E você passar o metrocar de quantidade ilimitada, né, dá uma vantagem. Agora, já que a gente está falando de coisa barata e mas eu não o pessoal quero está perder... querendo economizando, mas só uma coisinha. O metrocar ilimitado é por pessoa, tá? Então, assim, tem gente que está querendo economizar e a gente é brasileiro, né? Sem querer ser preconceituosa, mas a gente sempre quer dar um jeitinho e quer colocar todo mundo aí da família no nosso metrocar ilimitado e pagar $32. Não é questão de ser preconceituoso, gente. A Patrícia está falando, ela trabalha com isso. Ela trabalha fazendo roteiro. Tem pessoas que realmente acham que podem usar o mesmo cartão. Ele é pessoal e ele é intransferível. Então, vai acontecer. E não acontece só com a gente no Brasil, né? Acontece com turistas de todo lugar do mundo que às vezes passa pro parente ali e não dá para usar, bloqueia o acesso. O acesso vai estar bloqueado durante 18 minutos. Então, se você errou, no caso de você errar, e foi menos de 18 minutos atrás, não vai passar, você vai ter que esperar, tá? Para você passar de novo na catraca. Então, mas eles fazem esse bloqueio justamente para o pessoal não ficar compartilhando, né? Eu acho justo. E se acontecer de você errar e tiver que esperar esses 18 minutos, 15 a 18 minutos, sobe ali, toma um cafezinho, dá uma enroladinha e depois volta para usar o metrô de novo. Eu acho que não chega a ser uma desvantagem esse bloqueio, porque é uma economia. Faz diferença no bolso. E se esse programa é especial para você que está querendo economizar, então o que são 18 minutos no seu dia para você poder usar de novo o cartão, né? Você vai ficar bloqueado ali por um tempo, depois ele volta a funcionar, né? Uhum. Então vale a pena. Mas para a gente seguir falando de transporte, não dá para não falar do transporte de balsinha também, que você usa muito no seu passeio do Brooklyn, né, Paty? O New York City Ferry. É muito útil e você também, o preço de uma passagem de metrô, R$2,75. Mas não dá para usar o metrocar, tá? Exatamente, mas é um passeio muito barato. Você tem a parte de cima que você pode fazer vídeos, fotos, fica lindo, né, o visual. Você passa por debaixo de quase todas as pontes. São várias rotas. Várias rotas. Tem até rota para praia de Rockaway no verão.
E né? vai ter em 2021 para Coney Island. Olha que legal, mais uma opção para você visitar Coney Island, a praia famosíssima aqui de Nova York, que fica no Brooklyn. Isso aí. Você vai de barco, em vez de ir de metrô, vai aproveitando a paisagem. No inverno não garanto, não sugiro, não recomendo, mas no verão é demais, né? Uhum. Refrescante, o E ventinho no rosto. barato, né? Ir pra praia, né? É Barato. de graça. O que você tem Passeios. mais aí anotado pra gente, de dicas? Então, Atividade uma boa. atividade boa, legal, bacana, completamente de graça, é os street performances, né? O pessoal que fica fazendo aí as atividades na rua. Ele é completamente gratuito, mas se você está assistindo, você está gostando, né? Uma gorjeta, o pessoal tá lá fazendo cantando, dançando na rua, Tocando fazendo, instrumentos. né? Então, o pessoal talentoso que tá precisando aí de uma ajudinha no bolso, né? Por isso que eles estão se apresentando. Então, se você gostou, sempre prestigie essas pessoas, mas mesmo que você vai prestigiar, é uma gorjetinha, um troco que você vai estar dando. Não que- custa, não vai pesar no bolso pra você e vai Isso fazer aí. diferença pra ele. E olha só, se você gosta dessas apresentações no metrô, na rua, como a Paty está falando, se você não prestigia e se você não ajuda, não colabora, quando você voltar em Nova York, ele pode não estar mais lá. Ele pode ter desistido, né? Então, quando você não tem um retorno do público, muitos artistas que estão batalhando lá, suando a camisa, acabam desistindo e vão trabalhar em outras áreas. É uma pena, gente. Então, quando eu ouço uma voz que toca o meu coração, eu não penso duas vezes. Eu vou lá e ajudo, porque eu quero voltar, cruzar de novo com ele amanhã ou depois. Então, pensa nisso, gente. Prestigie. Geralmente você vai encontrar essas pessoas no metrô. Você encontra no Washington Square Park, que é um dos pontos aí do seu tour de terça-feira, né, Jaime? Eu passo sempre lá, é uma praça icônica. Vários artistas começaram a carreira lá. Você já viu o moço do piano? Ele é incrível, Ele né? leva o próprio piano, gente, num carrinho, ele puxa lá o piano pro meio da praça e começa a tocar. Muitos artistas, instrumentistas, né? Minha banda favorita já tocou com ele. Madonna, talvez, acho que já Já, tocou. não com ele, mas ela já se apresentou na praça, né? Bob Dylan começou a carreira nessa praça, no Washington Square, né? Janis Joplin, o guitarrista Jimi Hendrix. Então é um lugar que tem tudo a ver com música e muitos artistas vão lá se apresentar. Então já pensou, você tá andando pela praça e se depara com, por exemplo, o grupo U2? O U2 já tocou lá também. Tocou no metrô também, né? No metrô disfarçado. Então, vale a pena parar um pouquinho. Aquela correria de Nova York, gente, se você cruza com um artista como esses, ouve. Não tô falando dos famosos, tô falando dos anônimos também. Ouve um pouquinho, valorizem. Né? Prestigie, sempre prestigie. A pessoa fica filmando, né, colocando no Instagram. Prestigia, gostou, achou engraçado, achou divertido, abriu um sorriso no teu rosto, dá um troco pra pessoa que tá lá querendo pagar as contas, colocar uma comida na boca, às vezes, né? Alimentar a família. Gente, por falar em família, em criança, né? Muita gente vem com criança para Nova York. Tem muitos programas que as pessoas não sabem. Por exemplo, o Zoológico do Bronx, que é o maior zoológico aqui da região, um dos mais antigos do país. Ele fica no Bronx e ele tem um dia da semana que ele é completamente de graça, que é toda quarta-feira. Tá? Então, às vezes, as pessoas colocam o Zoológico do Bronx em segundo plano porque não sabem dessa dica. Então, se você tem criança, eu acho o Zoológico do Bronx muito melhor do que o Zoológico do Central Park, por exemplo. Eles têm todo o cuidado. Para quem é contra animais presos em cativeiro, que eu sei que sempre tem, né, as pessoas que gostam de militar e que quando a gente fala de zoológico, falam que não gostam de prestigiar zoológico. Tudo bem, mas quem não tem esse problema e quer assistir, quer conferir, né, uma programação como essa de animais, vale a pena você visitar o Zoológico do Bronx toda quarta-feira. E o Aquário de Nova York, que fica no Brooklyn. Nós já falamos da praia de Coney Island. Hoje vamos falar que o Aquário também tem na quarta-feira, a partir de 3 da tarde até fechar. Só na quarta-feira você paga o que você quiser. É um valor pouquinho sugerido. Mas o Aquário geralmente não é muito caro, não. Então ele é um programa também bem acessível. A gente tem muita loja temática aqui em Nova York que dá pra criançada ficar aí brincando. Loja da Lego, loja da Nintendo, loja da M&M, loja da Hershey. Aliás, a loja de chocolate da Hershey na Times Square, você entra e eles te dão um chocolatinho.
Você É sabia sempre disso? bom. É. É sempre bom. Aliás, ó, meu protesto, a M&M's poderia também presentear todo mundo que entra na loja com pelo menos um M&M, o que seria uma unidade de um M&M na mão de todo mundo ali, todo mundo ia entrar feliz na loja. Eu não sei por que eles não pensaram nisso. A Hershey's, na minha opinião, ganha disparado por ter esse cuidado com todo mundo que entra na loja. Não custa nada para eles, né? Vamos combinar? Mas você não ganha nada na loja da M&M's, tá? Só, inclusive, vamos já dar a dica completa. Já que a M&M's não está facilitando pra gente, eu também não vou facilitar para eles aqui, não. Ó, se você vai nas lojas, farmácias, você compra M&M's, olha, muito mais barato. É ou não é? Muito mais. Muito mais barato. Comprar M&M's na loja da M&M's da Times Square, furada. Aliás, tem várias furadas aqui que são economias que podem sair caro. Já vou falar disso. A primeira furada é essa. Não compra M&M's na loja da M&M's. Vai lá visitar, tira uma foto e depois compra nas farmácias, que tem sempre promoção. Outra economia que pode sair caro é você alugar a bicicleta do City Bike. Bicicletas, aquelas bicicletas do banco, aquelas bicicletas azuis que você paga pouquinho, $3 por meia hora, sai caro no final das contas porque você tem que ficar parando o seu passeio a cada meia hora. Se você não para, eles vão começar a cobrar por minuto no teu cartão, hein? Então, é furada. Outra economia que no final das contas não compensa. Muita gente aluga para ir pega essas bicicletas, né, do City Bike, para entrar no Central Park, gente, não vale a pena. Para atravessar a ponte do Brooklyn, muito menos. Aliás, o melhor jeito de atravessar a ponte do Brooklyn, na minha opinião, é acompanhado da Patrícia. Olha que legal que vai ser. Você vai ouvir todas as histórias, né? Junto com a Patrícia, junto com outros brasileiros. Eu não recomendo andar de bicicleta pela ponte do Brooklyn porque ela é muito estreita. Então a melhor maneira de você andar na ponte do Brooklyn é a pé. E aliás, a ponte do Brooklyn, ela é um passeio gratuito, tá? Você não paga nada para atravessar a ponte do Brooklyn. Você tem uma vista Hoje não paga mais. Um dia já pagou. Um dia já pagou. Para pagar a construção da ponte. Essa história a Patrícia conta durante o tour, né, Paty? Isso aí. Tinha pedágio no início, gente. Tinha pedágio, claro. Porque foi uma iniciativa privada a construção dessa ponte. Então, a gente tinha que cobrar pedágio para pagar, né, o investimento que o pessoal lá fez para a construção dela. Então, a ponte, a travessia da ponte, ela é gratuita. Assim como a balsa para o Staten Island Ferry. Esses dois passeios, a caminhada pela ponte e também pegar o Staten Island Ferry, são passeios que fazem parte do walking tour que eu e o Jaime a gente faz. Então, eu faço o walking tour no Brooklyn, o Jaime faz o walking tour do Movie Tour, né, em Manhattan, na parte de downtown, e apesar deles serem passeios gratuitos, que são muito bonitos, você fazer a balsa para Staten Island e caminhar também pela ponte do Brooklyn, uma coisa que é interessante, que vai enriquecer a tua viagem, é você saber sobre o Brooklyn, sobre a construção do Brooklyn. Então, tem uma diferença você caminhar num lugar, apesar de você estar fazendo ele gratuitamente, mas não ter as informações, e você caminhar com informação. É a mesma coisa do museu, né? Do museu. Tem gente que vai no museu, não gosta de museu porque não sabe, acha muito bonito, mas não sabe sobre as obras. A mesma coisa sobre Staten Island, você saber sobre a estátua, o Brooklyn, saber sobre o Brooklyn, saber sobre a construção da ponte. Eu sempre conto, né, Paty, que uma coisa é você atravessar a ponte e ir para o outro lado do Brooklyn e não saber o que fazer lá do outro lado, né? Não é só atravessar, não é só a travessia em si. Tem muito mais, né, do que só a travessia. Então, se você vai com a Patrícia, por exemplo, você vai atravessando a ponte e a cada parada que ela vai fazendo ao longo do trajeto, ela vai contando histórias. Então, tem um valor agregado aí. Então, na verdade, a travessia simples da ponte é gratuita. O passeio que a gente faz não é gratuito, mas ele é um investimento que você, no final das contas, vai economizar muito no final da viagem, porque a gente dá muita dica boa para você economizar, né? A compra de souvenirs, por exemplo, na entrada da ponte, né? Como, por exemplo, as dicas que eu dou de lugares que você pode comer pagando menos. Ao longo do meu trajeto, eu também vou apontando lugares que você pode comer depois, né? Então, é um valor agregado aí. Então, isso é interessante de falar. Mas eu acho que também é importante, aqui já interrompendo o Jaime, eu acho que é interessante a gente falar uma coisa também, que a gente também pensa em você que está escutando esse podcast e está querendo economizar. Porque a gente forma grupos justamente para isso, para ser um valor que vai ser um valor que a gente acha justo com o passeio, né? Vai ratear com todo mundo do grupo. Então, todo mundo junto, todo mundo paga menos. É ou não é? Isso aí. Acaba fazendo diferença, porque a gente divide o valor com todo mundo. Então fica um valor acessível de um programa, de um passeio
que vale muito a pena. Na minha opinião, eu sou suspeita. Não, eu não sou suspeito porque eu já fiz o passeio do Brooklyn com a Patrícia, então vale muito a E pena. eu também já fiz os movie tours, eu sei que vale a pena. São várias horas que a gente fica juntos, gente. Você paga 45, 50 dólares, você fica, né? É um enriquecimento enorme na viagem. Então São fica a 10 dólares dica. por hora, né? Vale a Então, pena, tá, gente? Não se confundam, não se enganem. Vale muito a pena. É um investimento que eu acho que entra nesse programa como economia também, porque você vai economizar tempo, porque você vai conhecer vários pontos turísticos junto com a gente no mesmo dia, não vai ficar rodando em círculos, você vai ficar, né, que nem uma barata tonta por aí, perdido em Nova York. A gente agiliza a sua vida, porque a gente otimiza o seu tempo. Então isso legal, isso acaba economizando também e no tá final da viagem. transmitindo conhecimento aí, contando um pouquinho da nossa história como moradores aqui de Nova York. A gente conta um pouquinho sobre a nossa vida, né? Sobre como é. Então, Aliás, como é que faz para reservar o passeio do Brooklyn? do No mesmo seu Instagram, jeito, né? E do mesmo jeito que faz pra reservar na Grande Maçã. Você procura os nossos Instagrams, você manda mensagem pra gente se você tiver alguma dúvida, mas lá tem um link direto pro site oficial de reservas, então você clica lá, já cai direto no site de reservas. E pera lá, quem segue a Grande Maçã tem desconto no Brooklyn Tour. E quem acompanha a Grande Maçã, quem acompanha o Brooklyn Tour, quem acompanha a Paty, né, no Instagram dela, tem desconto no Movie Tour. A gente poderia fazer um desconto do podcast. Vamos pensar nisso, tá? Se você tá ouvindo o nosso podcast, manda uma mensagem pra gente, a gente vai procurar um código, vamos criar um código do podcast. Vamos criar o código do Vamos podcast. criar, tá criado agora, já vamos... Podcast. Vamos lançar essa ideia agora. Você manda mensagem pra gente e a gente envia pra você o código pra você conseguir um descontão, né? Acho que é uma boa ideia a gente Uma colocar boa no podcast. É uma boa ideia. É. Mas o que mais que a gente tem? Olha, lá no Brooklyn, pra gente fechar, o carrossel. Muita gente vê aquele carrossel icônico e pensa que é caro pra fazer, pra dar uma voltinha naquele carrossel. É $2 pra passar naquele carrossel. E É ele é muito uma obra barato. de arte. Isso aí que eu vou contar no tour. Deixa pro dia do tour. Mas é legal dizer que ele custa baratinho também. Comida. Acho que a gente pode falar também de outras opções de restaurantes. A gente falou, né, da alimentação que você pode comer nas delis no início do nosso podcast, mas agora é hora de falar do jantar, por exemplo. Uma hora ou outra você vai ter que parar num restaurante. E tem dicas também que você pode economizar. Na hora do almoço, por exemplo, tem o lunch menu, né, que é a economia dos restaurantes. Tem muita promoção, né, Paty? Sim, lunch specials, né? Isso. Uhum. Mas e à noite? Se for à noite, tem como economizar? Tem. Você pode, por exemplo, comer nos restaurantes que tem aquelas family style, né? Que é quando você pede um prato e a família toda pode comer no mesmo prato. Então, as porções são tão grandes que alimentam todo mundo. Então Pois fica é. também uma dica boa para quem quer economizar. Realmente é uma porção imensa. Quem tá em família grande e tal, dá pra pedir 2, 3 pratos e dividir aí. O que a gente pode falar agora também? Outlet. Muita gente vem para fazer compras. Eu acho legal destacar que a gente tem 2 muito famosos, mas que ficam mais longe. Você tem que pegar o transporte, transfer, ônibus ou carro particular, e aí acaba saindo mais caro. Se você quiser uma opção de um outlet que é menorzinho, né, inaugurou há pouco tempo, não tem muitas lojas, mas pode quebrar um galho para você que não quer ir nos outros mais famosos. Quais são os famosos? Woodbury ou Jersey Gardens, e você precisa de um dia inteiro para ir nos outlets. Então, quer economizar tempo, não quer ficar um dia inteiro no outlet, se não tem muito dinheiro para gastar também. Tem gente que vem com economia, o dinheiro contado, não tem um dia inteiro para gastar, não tem o que gastar. Então, é uma boa dica. E no novo outlet, ele é o primeiro da cidade de Nova York. Tá? Fica no bairro de Staten Island e é o All Empire. Ele é um outlet bem novo. Então não tem muitas lojas, mas você leva 25 minutos para ir lá atravessando com as balsas, com os ferries, né? Que são gratuitos, então é uma Pois boa é. economia, Uhum. tá? E também tem lojas em Manhattan que são lojas de descontos, né? Que a gente já falou em outros podcasts da Burlington, TJ Maxx. Marshalls. Finalizando, eu queria só dar uma dica. Dica final da A Patrícia. minha dica final é Nova York, ela não é uma cidade barata. Apesar de a gente ter dado todas essas dicas, ela não é uma cidade muito barata. Então, hospedagem muito barata, você tem é uma grande dificuldade, tá? Mas o que é muito importante você saber é que o dólar agora ele tá muito alto. Se você vai e vem para Nova York, que é uma cidade que todo mundo
paga-se em dólar, ganha-se em dólar, você vai comprar uma água e vai pagar $3, vai começar a converter para real, você vai estragar a sua viagem. Então, a minha dica é você comprar os seus dólares, né? Em época de dólar instável, comprando aos poucos, já está planejando vir para Nova York, vai comprando aos poucos para dar uma diluída no preço do dólar, tentar evitar pagar coisas no cartão, no máximo, tem coisas que não dá para evitar o cartão, mas tentar evitar o cartão, né, para não pagar o IOF, mas não converter, senão você vai pirar. Uma ótima dica pra gente finalizar. Quem converte não se diverte. Esse é um ditado velho pra caramba. Você já deve ter ouvido por aí. Mas as pessoas esquecem dele aqui em Nova York. E não pode esquecer. Tem que lembrar sempre desse ditado. Não dá pra ficar convertendo, né? Não, senão não vai aproveitar. Não vai aproveitar. Eu acho que então finalizamos aí com essas super dicas, várias aqui ao longo do nosso programa. Ficou até um pouco mais longo, mas eu não vou cortar nada porque fica aí como opção para você que quer um podcast um pouquinho maior, né? Todo mundo reclama que os podcasts acabam rápido porque meia hora passa voando. Olha aí, ficamos aí. Vocês pediram? O pedido de vocês é uma ordem. Um podcast um pouquinho maior do que os outros, mas cheio de dica boa, né, Paty? Fala sério. Espero que sim. Espero que eu e o Jaime, a gente tenha ajudado vocês aí no planejamento da viagem. E depois compartilha com a gente, manda mensagem pra gente, tá? Falando que você aproveitou as nossas dicas aqui do podcast. Interage com a gente nas redes sociais. A gente adora saber a opinião de vocês, quais são as dicas que vocês aproveitaram ou não. Depoimentos de vocês enriquece também o nosso trabalho aqui em Nova York. É ou não é, Paty? Isso aí. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby, I'm from New York. Para você que fica curioso de saber o nosso dia a dia em Nova York, terminamos o nosso podcast, missão cumprida, gravamos 2 hoje, vou para minha casa, vou para academia e vou andar com o meu cachorro, meu branquelo, meu mascote da Grande Maçã. Tchau, gente! Tchau, pessoal! Beijão! Você acabou de ouvir o podcast da Grande Maçã, o podcast mais novaiorquino da internet. To be young and in love in New York City.